A literatura infantil brasileira já ganhou 3 vezes o Hans Christian Andersen, uma espécie de prêmio Nobel do gênero, e é dona de 1/3 do mercado nacional de livros. Literatura infantil não é mais coisa de criança. Qual a sua definição de literatura infantil? Então, eu sempre tive muitas dúvidas a respeito dessa definição, eu não saberia fazer a definição para você. O que eu acho é o seguinte, é que a literatura, se você fizer uma literatura infantil específica para crianças, ela é um livro didático. Ela vai se transformar num livro didático, de alguma forma. Eu acho assim que eu prefiro imaginar que uma criança olhe, se você tem filhos, por exemplo, teu filho olhe para você e se identifique com você e não ache que você é diferente dele, entendeu? Ao contrário, eu sei que existem diferenças entre crianças e adultos, mas eu acho que a gente não precisa cultivar tanto isso. Eu acho assim que um texto que interesse a crianças, lógico, que a criança seja capaz de se apaixonar ou de se identificar, né? Mas que não interesse a adultos, para mim isso não me interessa. Como escritor, estou fora disso aí. Eu vou sempre fazer um livro que também possa interessar o adulto de alguma forma. Quando que nasce a literatura infantil? Século XVII? Ou antes? Então, eu não sei te dizer, entendeu, na verdade. Eu acho que tinha coletas, né? O La Fontaine, por exemplo, né? Tem essas coletas, né? Eu não sei. Quando se começou a produzir livros especificamente para criança. Eu tenho a sensação que eu tenho, assim, de uma forma mais parecida com o que nós fazemos hoje, é mais para o século XIX, acho, entendeu? Aí sim tem o João Felpudo, né? Tem aqueles, né? O Lewis Carroll, né? E enfim, Peter Pan. Eu acho que aí sim já começa a se configurar uma coisa meio dirigida mesmo para esse público, né? Mas eu não sei. Tá. No Brasil foi o Lobato mesmo? Acho que antes já tinha, né? Tem aquele Figueiredo Pimentel, tem no começo do século, justamente na virada do século XIX para o século XX, eu me lembro do Figueiredo Pimentel, mas tem uma autora, inclusive, agora eu estou me esquecendo o nome dela. Eles faziam um trabalho, eles fizeram livros para criança, em geral livros extremamente moralistas. É aquele livro assim que ensinava você a amar a pátria, amar os pais, não mentir, né? Eram livros assim. Então é isso. Aí o Monteiro Lobato, eu acho que ele chega eu não sou um especialista em história da literatura infantil, nada disso, mas eu acho que a sensação que eu tenho é que o Monteiro Lobato, ele quebra um pouco isso. Ele tem moralismo, tem as liçõezinhas, né, e tal, ele ainda está impregnado por isso, mas ele já traz um caráter ficcional que não era tão comum, eu acho, na literatura infantil. Ele traz com grande força até, né? Quer dizer, ele criou todo aquele micro-universo dele, é fantástico, né? Os personagens, Emília, Visconde de Sabugosa e tal, né? Mas ao mesmo tempo ele ainda traz muito, se você for ver, ele traz muito aquele espírito de dar uma lição para crianças a respeito de um determinado assunto. É como se ele dissesse assim, a ficção pela ficção não é suficiente. Qual o principal erro que um adulto de livro infantil deve evitar? Olha, são vários, né? Mas eu acho que o muito importante é a mistura entre livros didáticos, técnicos didáticos, né? E a literatura mesmo, entendeu? A ideia de que todo livro para crianças tem uma lição por trás, que tem que passar, ela acaba com a literatura. Ela acaba com a literatura adulta, infantil ou qualquer uma que você queira, entendeu? Então a luta tem sido, eu mesmo participo direto, dou palestras e sou chamado para ir para lá e para cá para falar sobre isso, né? Eu tenho feito quase uma defesa constante do que é a ficção. Então a ideia geral, mais ou menos, é a seguinte, né? Eu falo assim, quem disse que todos os assuntos são passíveis de ser ensinados? Porque o que está por trás do didatismo é isso. Eu sei sobre determinado assunto, eu posso ensinar. Uma pessoa se apaixona por outra. Quem vai dar aula sobre esse assunto? Então, assuntos que não são passíveis de ser ensinados são os assuntos que emergem o tempo todo da literatura, as questões, as contradições humanas, né? Um livro didático é um livro que não tem contradição nenhuma, senão ele não vai ensinar.
Ele tem que ser coerente, ele tem que ser... Justamente é isso que a literatura infantil, adulta, ou qualquer literatura que você queira, no meu modo de ver, tem que fugir. Né? Então é isso, eu acho assim que é difícil as pessoas, num tempo tão técnico quanto esse que nós vivemos, é difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas pensam em tudo, tudo é utilitário. Pode reparar, até gente. Se você está desempregado, você é um nada nesse mundo que nós vivemos hoje em dia. Você não é nada, porque nós somos cargos, nós somos funções. Lamentável, lamentável, entendeu? Essa questão do pedagógico na literatura tem uns defensores ainda hoje, não tem? E mesmo antigamente, a Cecília Meirelles defendia uma certa pedagogia. Então, olha, eu acho que isso aí está ligado a essa visão utilitária mesmo, que nós temos cada vez mais, entendeu? E que, de repente, é muito complicado. Assim, é uma coisa assim que a gente precisaria discutir muito, entendeu? É como se o sentido da vida é um sentido técnico, de certa maneira. É como se todo o conhecimento que a gente precisa ter para viver é um conhecimento que está... Aí é que surge o politicamente correto. Surge toda essa... Porque, claro, entendeu? Então, por que você vai ter tais... Você vai citar tal assunto no livro se ele não é politicamente correto, ou se ele não é adequado para as crianças? Sim, a criança morrendo de fome na rua, aí, todo dia nós andamos pela cidade, isso é adequado? O que é adequado, o que não é adequado? Nós vivemos numa vida, nós temos uma vida, uma realidade. Isso tem que aparecer na literatura. Se você começa a eliminar, jogar lixo para baixo do tapete... Você tem sentido uma pressão do politicamente correto? O tempo todo. Sempre senti. Desde o início. Quando um camarada perguntou para mim, um editor perguntou para mim, mas por que você não usa criança nos seus livros? Isso, de certa maneira, estava ali indicando já, opa, mas nós temos um... Então, aquela ideia, assim, existe um mercado, esse mercado quer isso, e nós precisamos atender o que ele quer. Eu acho o contrário. Eu acho assim que a gente tem que escrever um livro para uma coisa que o mercado, chamado mercado, jamais imaginou. Ele vai falar, pô, não sabia que eu ia gostar disso. Ou então, que estranho. É isso que cabe a nós, senão a gente senão não faz sentido, entendeu? A gente trabalhar, né? E tem essa pressão de professores, leitores também? Não indiretamente a mim, não, mas os editores com certeza têm essa pressão, porque o editor veja só, ele está lá, ele é responsável por escolher textos e obviamente essa escolha deveria resultar em vendas. Se ele vai fazer um livro e não vende absolutamente nada, ele vai ser questionado dentro da editora. Isso aí me parece lógico, né? Então eu acho que essa contradição, mais uma vez, né, entre você querer fazer um trabalho que seja minimamente inovador e ao mesmo tempo existe toda essa cultura do mercado que nós vivemos hoje, isso vai ser sempre um embate. Eu acho que e a gente tem que conviver com isso. Eu tento conviver com isso, eu não fico entendeu? Nada disso, acho que faz parte. A nossa economia é uma economia que ela vive dentro dessas regras de mercado, né? E que tem qualidades também. Eu não acho que é só... Eu acho que ela é uma ideia, não é burra essa ideia. Eu acho que ela passa a ser mais burra quando o mercado passa a ditar as regras. Porque a ideia inicial de que você tem um mercado e que esse mercado tem interesses, não é má ideia, é uma boa ideia. Agora, à medida que você só se preocupa com os interesses, aí fica, né, quer dizer, fica ruim. Como que é a relação ilustração e texto? A relação ideal para você? Então, eu acho que ela é dialógica mesmo. Então, eu acho assim que o livro ilustrado bacana, que me interessa, ou quando eu consigo fazer eu fico satisfeito, né, é quando o texto diz uma coisa, a ilustração diz outra coisa, mas que faz parte do universo significativo do texto, né, mas não é o que o texto está dizendo, é uma outra coisa, e então surge um terceiro, que não é nem o texto, nem as imagens, quer dizer, é um terceiro que é o livro ilustrado, né? Isso para mim é o objetivo. Quando eu faço o desenho de um livro, eu tento sempre atingir isso, nem sempre consigo. Porque às vezes você é obrigado a fazer uma imagem, ou então por incompetência mesmo minha, sei lá, né? Mas o fato é que esse é o objetivo que eu tenho, entendeu? Quer dizer, eu vou ilustrar um livro,
eu penso, o texto disse isso, ok, eu não vou repetir o que o texto disse. Então, como não repetir sem também virar um negócio gratuito, uma informação que não tem nada a ver, né? Não é tão simples assim, na verdade, né? Mas eu considero, quando eu vejo um bom livro ilustrado, essa característica sempre aparece. E o escritor infantil, será que ele tem mais poder de mudar o mundo e as pessoas do que o escritor adulto? Não sei. Eu acho que tinha uma frase do Monteiro Lobato assim, eu quero mudar o mundo e vai começar pelas crianças, né? Mais poder. Não acho. Eu acho que a literatura, eu acho assim, a educação, sim. Eu acho que a educação, a literatura estaria dentro dessa paisagem imensa que é a educação, né? E a cultura, né? Você apresentar para uma criança a cultura humana, eu acho que né, é muito importante. Agora, eu acho que a literatura, ela é mais assim você entrar em contato com um texto de ficção, você pode, de repente, se permitir a fazer ficção também, da sua própria existência. Assim. De repente, quer dizer, se existe a possibilidade de pensar coisas e de inventar, por que eu não posso me reinventar um pouquinho, por exemplo, entendeu? Né? O que é esse contato com a invenção, né? Então eu vejo a literatura como, e aí para crianças ou para adultos, eu sempre estou insistindo em colocar tudo, porque eu vejo esse nivelamento, né? Eu vejo a literatura como uma atividade de humanização mesmo. Eu acho muito interessante assim, quando eu leio um livro, eu como leitor, né, estou falando agora, eu me humanizo. Aliás, se eu não estiver me humanizando, eu fecho o livro. Para mim, a leitura é sempre uma coisa de humanização. Quando eu leio poesia, quando eu leio livros teóricos, enfim, se eu estou estudando, coisa assim, né? Eu estou em busca de vida, de humanização, de me entender melhor como ser humano, né? Eu acho que isso a literatura ela é insubstituível. Eu acho que ela é insubstituível.